No gramado em que a luta o aguarda, vamos falar de finanças, como sempre aqui no canal. A gente traz o César Garfietti, essa vez atrasou, que ele está numa nova empreitada aí, e a gente vai dar uma olhada nesse relatório publicado pela XP e pela Convocados, que traz um raio-x do futebol brasileiro em 2021. O documento está aí, depois eu vou colocar aqui no link na descrição o site para você poder dar uma olhada nele inteiro, né? Então, tem informações inéditas sobre as finanças dos clubes, características dos torcedores, mercado de consumidor de futebol no Brasil, no masculino também, no feminino, o trabalho é completo. Antes de colocar o César na tela, quero lembrar você que esse vídeo tem o apoio fundamental do OneFootball. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do planeta. O link está aqui na descrição. É o primeiro link, basta você clicar, baixar, é de graça. Tudo sobre o futebol brasileiro no futebol. O link está aqui. Ou coloca o seu celular nessa bolacha de chopp que estamos aqui com ela em cima, para você poder baixar o OneFootball. É de graça, fortalece o canal, para a gente continuar trazendo aqui esses conteúdos que eu julgo que são fundamentais. César Grafietti, da Convocados, como vai? Tudo bem, meu amigo? Fala, Marcene, tudo bem? Prazer falar contigo, com seus telespectadores, ouvintes, fãs e tudo mais. Beleza. César, olha, eu estou aqui com o estudo já na parte aberta do Palmeiras, que eu queria que você fizesse um apanhado geral do que foi o desempenho do Palmeiras nos anos estudados, né, 2020 e 2021, receitas, custos, dívidas, alavancagem e desempenho esportivo. Acho que desempenho esportivo não precisa nem entrar muito em detalhes, né, que foi espetacular. Agora, eu queria que você falasse se o Palmeiras está equilibrado, se a relação da dívida baixou, como é que está a vida do Palmeiras financeiramente. Tá, não, legal. Vamos começar assim. E nessa primeira página que você mostrou, a gente tentou resumir ali de uma maneira bem simples, com essas carinhas ali, os Aqui, 5 itens que a gente avaliou aqui no material. Você vê que todas elas certo. estão positivas, aí sorrindo, porque exatamente o ano do Palmeiras foi um ano excepcional. É claro, você pode considerar que o desempenho. Vamos pensar que 2020 teve um desempenho esportivo que juntou 2 temporadas, né? Então, conseguiu ser campeão da Libertadores 2 vezes, enfim, tem aí, mas foi muito bem no Campeonato Brasileiro, no 2021. Enfim, um desempenho esportivo impressionante. E isso tudo contribuiu para que todo o resto, todo o financeiro, fosse bem. Então, as receitas atingiram volumes expressivos, mais de 900 milhões de reais, os custos ficaram relativamente comportados, o clube não teve grandes problemas em termos de custo, as dívidas caíram, a composição das receitas, apesar de não ter bilheteria em boa parte do ano, ainda assim foram bem equilibradas. O Palmeiras encerrou o ano com menos dívida, tudo funcionou muito bem na estrutura do clube. Então, foi um ano realmente excepcional em todos os sentidos. Perfeito. Bom, existe uma grande preocupação no Palmeiras, né, na torcida, se o Palmeiras tem dinheiro para contratar, não tem, né? Sempre essa pergunta que eu respondo muito aqui para os meus, para quem acompanha o canal diretamente, voltado para a cobertura do Palmeiras. Como é que está a relação receita, dívida, investimento? Como que o Palmeiras, se fosse uma empresa, como ele estaria classificado hoje no mercado? A posição do Palmeiras é muito confortável hoje, tá? Se a gente fosse olhar aqui, tem um volume de receitas muito bom, e se a gente fosse fazer uma relação que dentro do futebol é a mais comum, que é comparar dívidas com receitas, o Palmeiras tem a dívida total em relação às receitas de 0,6 vezes, então 60% das receitas, que é um número bom, é um número muito bom, a gente considera que abaixo de 1 é um número que para o futebol, especialmente para o futebol brasileiro, é um número bastante tranquilo. Então, o Palmeiras aí opera bem, com 0,60. E se eu comparar as dívidas de curto prazo, a gente está falando em 0,30. Ou seja, menos de um terço das receitas. Ou seja, está bem equilibrado do ponto de vista de relação dívida com receitas. Tá? Isso permite fazer investimentos? Permite fazer ali um volume de investimentos razoável. Foi o ano passado caiu bastante o volume de investimentos, foram 114 milhões em atletas, eu estou com os números aqui do lado também, 29 milhões na base, 27 em estrutura.
foram 170 milhões de investimentos, bem abaixo. Se você descer um pouquinho aqui, você vai ter lá o número do investimento, bem abaixo do que foi o ano anterior, mas ainda assim o suficiente. A gente precisa lembrar que o Palmeiras já entrou num momento, né, depois de tantos anos equilibrados, já entrou num momento em que não é preciso fazer muitos investimentos. Os investimentos passam a ser pontuais, né, substituir algum atleta, troca de alguma posição, reforço aqui e ali. Então, por isso já não há necessidade de muitos investimentos. Então, hoje tem dinheiro, hoje tem estrutura e hoje não precisa gastar tanto quanto outros adversários. Muito bem. Ô César, o Palmeiras tem esse modelo de investir em jogadores jovens para ter revenda no final. Tem feito contratações pontuais, trocando jogadores, né, ativos que já Felipe Melo, William, Jailson, jogadores que tiveram um ciclo vitorioso, mas colocando outros ativos como Navarro, como o Atuesta, até jogadores que ainda não são realidade no time, mas que o Palmeiras optou por fazer isso, não investir em jogador consagrado. Do ponto de vista empresarial, essa é uma boa alternativa, tirando um pouco a questão do futebol, da paixão do torcedor, que quer ver, né, grandes craques consagrados e tal. Mas do ponto de vista empresarial, essa é uma boa atitude a tomar? A gente tem que pensar que o futebol é uma atividade onde o principal ativo ele tem uma vida curta, né? Assim, você não passa, não é como uma máquina que você consegue operar ela ali por 30 anos. Então, esse ativo, ele é um ativo que gera valor para o clube dentro de campo, né, com as conquistas, mas também, eventualmente, com negociações, né? Essa política do Palmeiras de investir na base, investir em atletas jovens, é uma política inteligente, à medida que você vê o clube investindo não em nomes, mas em funções. O clube precisa investir em função. Qual é a qualidade do atleta que eu preciso ter no meu elenco? Ele é jovem o suficiente para ele poder ficar aqui algum tempo e eu conseguir vendê-lo depois? Se for assim, então faz o investimento. É a melhor prática. É claro que você não vai ter... É raro você ter um clube com muitos jovens ou muitos atletas desconhecidos e um bom desempenho. Então você faz uma mescla, né? O Palmeiras hoje tem uma mescla ali com o Dudu, enfim, com outros atletas que são ídolos, que são reconhecidos pelo torcedor, têm qualidade e contribuem para o crescimento desses mais jovens e menos conhecidos. Então, para o futebol, especialmente o futebol brasileiro hoje, para a nossa característica, o Palmeiras faz um trabalho bastante inteligente. César, para a gente ser bem didático, para cada dinheiro, R$1 que o Palmeiras ganha, quanto é que ele deve? Para cada R$1 que o Palmeiras ganha, ele deve 60 centavos. Tá, então é uma coisa interessante, né? Porque também, para 2022, nós temos receita subindo aí, com Avante já 70 mil renda, torcedor voltando para o estádio. Quer dizer, o Match Day deu uma incrementada. Isso vai dar uma equilibrada caso o desempenho esportivo não seja assim tão fenomenal como foi nas últimas 2 temporadas. O César, eu tenho aqui umas perguntas dos apoiadores, né? Acho que está esclarecido a capacidade, quanto o Palmeiras arrecadou, o desempenho esportivo. E eu vou fazer para você as perguntas da turma aqui. O Vladimir está perguntando o seguinte: pergunta para o César se ele acha que a decisão do Palmeiras de não ter aderido para o FUT foi boa ou não. Fomos, segundo ele aqui, o único time grande a não aderir. O Palmeiras não tinha uma dívida que justificasse a adesão, né? Então, tanto que ele vem trabalhando bem os pagamentos e o ajuste dessas dívidas, acaba aderindo sempre a um programa ou outro diferente, que depois do Profut nós tivemos lá uns 10 programas de alongamento de dívida. Então, não foi um problema não ter aderido, pelo contrário, né? O clube conseguiu seguir aí a sua vida de uma maneira tranquila. Então, cabia muito mais em clubes muito mais endividados, que não era o caso do Palmeiras naquele momento. Perfeito. O Bruno Baraba está perguntando se você sabe o ranking de camisas mais valiosas do Brasil. Em que ponto está o Palmeiras, se você tem essa informação? Se a gente for olhar o ranking de patrocínios, digamos assim, né? Quando a gente fala em camisa valiosa, eu sempre olho pela quantidade de receita que a camisa consegue gerar do ponto de vista de patrocínio. E o Palmeiras hoje é a segunda, atrás do Flamengo só. É a segunda mais valiosa, então, do Brasil, certo? Perfeito.
O Marcelo Musico pergunta: bom dia, Massa. Sugeriria perguntar sobre novas receitas. Se há clubes grandes saindo na frente quanto à geração de receitas fora do padrão habitual, como televisão, patrocínio, bilheteria, etc. Nós temos aqui no canal, César, a gente está fazendo um quadro chamado Palmeiras do Futuro, que é um quadro que vai buscar metaverso, data lake, uma série de coisas que podem fazer a inserção do Palmeiras no mundo digital, o esportes também, para poder arrecadar novas receitas, porque o estudo mostrou que as receitas do futebol como um todo cresceram só 1%. É pouco, né? Tudo bem, tem pandemia, tem tudo que aconteceu no mundo, né? Que o mundo também ficou, opa, para que eu quero descer. Mas eu queria, se você tem essa informação. Ainda é tudo muito incipiente, né? Eu acho que alguns clubes estão olhando para isso, estão olhando para esportes, estão olhando para ações no mundo digital, para tentar monetizar engajamento nas redes sociais. Mas eu, para ser bem honesto, fora do Brasil também não é fácil, né? Tá todo mundo ainda tentando entender um pouco de como isso funciona, né? No Brasil a gente ainda vai ter, em algum momento, a formalização, né? A regulamentação das apostas. Isso tende a gerar algum recurso adicional, além dos patrocínios, mas, enfim, a própria geração de apostas vai acabar levando algum dinheiro, eventualmente, para os clubes, com venda de alguns direitos e tudo mais. Então, você tem aqui algumas coisas, independente de gostar ou não da aposta, que não, mas é um negócio que está aí, os clubes precisam aproveitar. Acho que os clubes ainda estão engatinhando um pouco nisso, na produção de conteúdo, que também é uma forma de você engajar o torcedor e fazer receita. Enfim, acho que não tem nenhum clube fazendo um trabalho excepcional nesse sentido, mas está todo mundo ali de olho nessas possibilidades, sempre um pouquinho atrás do que se faz na Europa, que eu retomo. Não tem ninguém fazendo muita coisa, além de explorar um pouco de conteúdo e explorar um pouco de rede social, mas ainda, de certa forma, incipiente. Tá certo, vamos lá. O Maurício Ramalho pergunta sobre como deve ficar a questão do fair play financeiro. Eu vi você ontem lá no Band Esportes dizendo que a Libra, a Liga Brasileira, é irreversível, vai acontecer. Falta agora saber quanto pãozinho a gente vai colocar na boca dos pardaizinhos que estão lá, ávidos para receber um pãozinho. Então, se vai acontecer, a pergunta é essa: o fair play financeiro está posto também nas regras da Libra, se você tem acompanhado esse projeto? O que eu sei é que um dos itens de desenvolvimento da Liga é ter um fair play financeiro, né? O que eu desenvolvi para a CBF foi paralisado, inclusive pela troca de comando e tudo mais, até pela conversa da Liga. É fundamental que tenha. Eu não acredito que desenvolvam uma liga sem ter um modelo de fair play financeiro que garanta que o esporte seja sustentável. Perfeito. Marcelo Mazuca pergunta: oportunidades da Liga, expectativa real de aumento de receitas. Isso está contemplado também no estudo que eu vi. O estudo é muito bom, é muito grande, gente. Não dá, teria que passar o dia inteiro com o César aqui, né? Entre um macarrão e outro que ele está comendo lá na Itália, para ele poder falar sobre tudo isso. É muita coisa, a gente vai tentar trazer aqui. Mas dentro dessa perspectiva de crescimento das receitas em 1% nos últimos 2 anos, caso esta liga entre em vigor aí em 2024, porque o ano que vem acho difícil, tem contrato de campeonato estadual que precisa ser seguido, enfim. Mas quando entrar, existe essa perspectiva, o estudo contempla essa possibilidade? Sim, a Liga ela traz uma série de oportunidades naturais, né? A primeira hora que você organiza a estrutura num produto que passa a ser a Liga e não os clubes individualmente, você consegue vender melhor os seus direitos, você consegue acessar mercado internacional de transmissão. Acho que a gente precisa ter um pouco de cautela com esses números, mas é natural que você conseguir organizar a negociação dos direitos de transmissão locais, você vai conseguir ter algum crescimento. Não vai ser explosivo, mas vai ser um crescimento de 5%, 10%, 20%. Se você conseguir vender alguma coisa de direito internacional que já não vende hoje, você também vai agregar ali 100, 200, 300 milhões de receita. Você pode melhorar a ação de marketing dos clubes tendo um produto para ser negociado. Enfim, a gente tem uma expectativa de que a Liga consiga organizar o mercado e trazer algum dinheiro adicional, o que é importante.
Mas a gente tem que lembrar que a Liga é uma construção, né? Um processo de longo prazo. Quem esperar muito dinheiro à vista, digamos assim, corre o risco de se frustrar. Então, a gente tem que esperar um projeto de 5, 10, 15 anos até que ela tenha o tamanho e o porte que se espera de um produto desse. Perfeito. Então, não é um passe de mágica, como tudo na vida, as coisas não acontecem de um dia para a noite, né? É como massa se for fazer regime. Não é amanhã, não vou acordar com o corpinho do César todo elegante, vai demorar, se eu decidir, vai demorar, porque né, é muito tempo acumulando. César, outra coisa muito legal desse trabalho de vocês foi a Sport Track, né, que entrou junto para fazer a análise sobre torcida. E eu reparei ali que a torcida do Palmeiras cresceu 0,8. Isso significa o quê? Né? Conta para a gente esse panorama. Flamengo segue, Corinthians, São Paulo e o Palmeiras mais perto agora do São Paulo. Como é que foi feita essa pesquisa? 2.500 entrevistas aí presenciais, né, no Brasil inteiro. Conta para a gente. Ela é uma pesquisa que a Sport Track já faz há alguns anos, e ela não divulgava porque era um produto interno, que ela divulgava só para os clientes que contratavam as pesquisas. Então, a gente conseguiu trazê-los para o relatório justamente para trazer um pouco mais de dados para o torcedor, enfim, para o mercado. O mais importante, eu acho, aqui, em relação a essa pesquisa, não é exatamente o número, se é 10%, 10,5%, 11%, mas tentar acompanhar a evolução. No material, a gente mostra que, ao longo de 93 para cá, a oscilação do número de torcedores é muito pequena, né? Você tem poucos clubes que tiveram uma movimentação realmente grande de torcida do caminho. Você tem o São Paulo, em algum momento que cresceu e depois ficou estável, o Vasco que caiu e depois também ficou estável no nível mais baixo. Tá, rapaz, a sua internet cortou um pouquinho aqui. Vamos ver se a gente consegue recuperar esse último pedacinho que cortou um pouquinho, César. Por gentileza, você estava falando bom, que ficou voltamos aqui. estável. Claro. Isso, vamos lá. Isso, quando o torcedor das pesquisas já subiu, desceu, muitas vezes não é que subiu, perdeu torcedores ou ganhou torcedores. A resposta, muitas vezes, ela tá condicionada ao momento do clube. Mais ou menos torcedor, se o time está bem, ele se diz torcedor. Se o time está mal, ele simplesmente fala, não torço, não acompanho. Você tem oscilações de acordo com então, do tempo todo. Então, esse é o mais importante quando a gente olha esse dado. Beleza. Bom, a internet do César está meio ruim aqui, mas vamos seguir. Uma outra questão que eu acho fundamental é a torcida do Palmeiras engaja bastante, né? O que a pesquisa mostrou a respeito do engajamento da torcida do Palmeiras? É uma das torcidas que tem mais relacionamento, né, com o clube, de fato. Ela consome muito produto do clube, ela tem uma lembrança muito grande das marcas que estão no clube, não é de hoje, e ela compra muito material, enfim, ela é aquela que, das torcidas, é que mais se relaciona com o seu clube de hoje. Então, isso que às vezes a gente fala assim, tem 10%, tem 12%, tem 20%, tanto faz. Se você conseguir, o seu percentual, engajar e gerar retorno para o clube, esse é o mais importante. É isso aí. Então, não se esquece de dar engajamento para o vídeo aqui, por favor, se inscreve no canal, deixa o like, por favor, para fazer esse vídeo chegar a maior número de palmeirenses possíveis, ok? Bom, a pesquisa agora de um âmbito geral, para a gente encerrar com o César, traz algumas situações também interessantes, né? O Campeonato Brasileiro, por exemplo, é a competição favorita do público brasileiro. 75% dos brasileiros gostam do futebol. Cara, que mercado, né, César? Com mais de 200 milhões de pessoas. É impressionante o potencial. Fico imaginando um grande investidor, um cara com muito dinheiro, que olhe para isso e fala, os caras têm mais de 200 milhões de habitantes,
75% ama futebol, o campeonato local brasileiro é amado, gostam mais do brasileiro do que da Libertadores, por exemplo, que para mim foi uma surpresa, sinceramente fiquei surpreso com esse dado. Tem tudo para virar isso aqui uma potência, né? Mas aí entra na mesa lá os dirigentes, isso aí a coisa fica diferente. Mas conta para nós, César, que legal isso, né? É isso, a gente conseguiu mapear aqui um pouco do gosto do torcedor e gostar do campeonato local é uma característica do futebol, né? Na Inglaterra eles gostam da Premier League, na Itália eles gostam da Série A, na Espanha gostam da La Liga, sempre mais do que outros. Mas o fato, eu achei muito interessante na evolução, o crescimento do gosto pela Copa do Brasil. E por quê? Porque são duas competições que mudaram recentemente a sua estrutura, a sua forma de competição, premiação e tudo mais, e o torcedor tem valorizado muito isso. Então, isso é uma dica, né, de que se a gente conseguir criar uma liga efetivamente no Brasil e transformar o Brasileirão, que o torcedor já gosta, num bom produto, a gente tende a ter ainda mais interesse, isso tende a gerar mais valor também. Então, acho que essa parte do relacionamento traz uma série de pequenas informações escondidas que quem conseguir ali destrinchá-las vai ter um ouro na mão, que é saber aproveitar o amor que o torcedor tem pelo futebol e pelas competições. Cara, é muita gente, meu. 75%, 200 e tantos milhões, é muita gente, e é muita gente que hoje no Brasil tem smartphone, tem celular, tem internet, quer dizer, vai crescer ainda, sei lá, se vamos chegar aí no 5G para todo mundo. É uma coisa absurda, por exemplo, para planejar 10 anos adiante. Eu vou quebrar meu porquinho aqui, viu, César Grafietti? Vou comprar essa liga aí, vocês vão ver, vou fazer um negócio que é um baita de um negócio, mas enfim, deixa os caras ficam brigando por causa de migalha, faz parte, é o futebol brasileiro. Mais duas perguntas para a gente fechar aqui. O Fabrício Cirelli pergunta se, no ponto de vista financeiro, para o Palmeiras foi interessante ter pago a dívida com o ex-presidente Paulo Nobre, antecipado o pagamento da dívida, e se você vê ainda alguma questão assim tão importante que o Palmeiras precise antecipar o pagamento da dívida. Não, foi bem, assim, ele acabou pagando e trocou por uma outra dívida, de certa forma, também longa, também bem confortável, então foi positivo. Acho que, na medida do possível, é sempre bom conseguir reduzir as dívidas que o clube tem, especialmente a dívida que tem com a Crefisa hoje. Até para tirar um pouco do relacionamento com a Leila, que é presidente do clube e tudo mais. Então, do ponto de vista, eu vou até chamar ético aqui, do ponto de vista de melhores práticas, né, na verdade, seria bom o clube, na medida do possível, antecipar esses pagamentos. Perfeito. César, você chegou. Tem uma outra, foi a última agora, prometo. Maurício Ramalho até pergunta sobre isso, sobre o investimento no CT da base, se está previsto no balanço e tal, mas eu me lembro de ter visto o balanço, não está previsto, mas tem uma conta aí que é importante, né? Quem mais investe é quem mais tem retorno, né? Na base. Exatamente, né? Se a gente compara ali que os investimentos em categorias de base e negociação de atletas, você vê que é direto a relação, né? Quem mais investe, forma mais, forma melhor e consegue negociar melhor esses seus atletas. Então, quando a gente você falou lá atrás sobre contratar atletas de mais nome, né, mais veteranos e tal, economicamente eles são mais caros, nem sempre eles dão o retorno dentro de campo e fora de campo também não, porque normalmente não são negociados. Quando você forma e forma bem, você tem vários retornos e é por isso que é tão importante investir em categorias de base. Muito bem. César Grafietti, da Convocados, falando um pouquinho desse relatório publicado pela XP e também pela Convocados em parceria. O relatório é muito bom, tem informações sobre futebol feminino, vai precisar de paciência para poder continuar fazendo a coisa melhorar, crescer, não é ainda uma realidade, faz parte. Muito bom tê-lo aqui no canal, informações importantes. E olha, resumindo, a torcida do Palmeiras apareceu mais, porque ganhou mais, mas se continuar assim, vai crescer, não tem como não crescer. De 2015 para cá, ganha, sempre ganha um campeonato, um ano, passa um ou outro sem ganhar, vai crescer, não tem jeito. E o Palmeiras precisa aproveitar esse boom aí. Para cada R$1 que o Palmeiras ganha, gasta 60 centavos, então tem mais 40 centavos aí para contratar, né? Que é isso que você quer saber no final das contas.
César Grafietti, muito obrigado, grande abraço e bom trabalho para você, viu? Valeu, obrigado pela sua gentileza aqui com o canal. Imagina, obrigado pelo convite, Massini, é sempre um prazer falar contigo e estou sempre à disposição. Grande abraço aí. Muito bem, valeu. César Grafietti com a gente. Olha, quero lembrar vocês, pedir para vocês darem o like, se inscreverem no canal. E hoje tem às 8 da noite a live com os apoiadores. A gente vai usar também um trechinho desse papo com o César. E o canal vai ficar rodando o Jornal do Meio-Dia, tem tudo conteúdo. Amanhã tem pré-jogo, intervalo pós-jogo, tudo aqui no canal. Sexta-feira, live das Minas. Não perca, se inscreve, deixa seu like, faz aquela fofoca do bem. Fofoca do bem, meu amigo, não faz mal para ninguém. Colabore conosco. Um grande abraço e até